Nossos cumprimentos a todos. Vamos entrar agora no tópico que se chama Mediunidade Infantil, do livro que estamos vendo, Divaldo Franco Responde, volume 1. Então, observamos que na visão do Espiritismo, a mediunidade é uma faculdade inerente do ser humano, funcionando como um canal de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Quando ela se manifesta na infância, requer um olhar atento, porém equilibrado, pautado pela naturalidade e pelo acolhimento. Porque a criança possui uma ligação mais tênue entre o espírito e o corpo físico, o que pode facilitar percepções extrafísicas. Na maioria das vezes, a mediunidade infantil é transitória. Ela surge como um reflexo da sensibilidade da criança e tende a diminuir ou até desaparecer por completo com a chegada da puberdade, quando o processo de reencarnação se consolida organicamente. As crianças geralmente não possuem os filtros ou preconceitos dos adultos, relatando suas percepções de forma direta, como ver ou ouvir amigos imaginários que descrevem com detalhes ou relatar a presença de parentes já desencarnados. Relatos de experiências fora do corpo durante o sono. Embora muito raros, podem ocorrer ruídos ou movimentos de objetos ao redor de crianças, com grande carga de energia mediúnica. A recomendação espírita é evitar o misticismo e o medo. O foco deve ser a estabilidade emocional do ambiente doméstico. Não se deve forçar a criança sobre o desenvolvimento dessa faculdade. Por outro lado, repreender a criança ou chamá-la de mentirosa pode gerar traumas e bloqueios. Devemos agir com naturalidade e ouvi-las com o que ela tem a dizer, como se ela estivesse contando algo do dia a dia na escola. A prática do Evangelho no lar e a oração em conjunto ajudam a manter a vibração da casa elevada, oferecendo segurança psíquica à criança. O papel principal não é formar um médium prodígio, mas sim formar um homem de bem. Instituições espíritas oferecem aulas de moral cristã adequadas a cada idade, o que ajuda a criança a entender o mundo espiritual de forma lúdica e ética. Passaremos agora para as perguntas feitas ao Divaldo Franco, sendo essa a primeira. Desde criança, você via e se comunicava com os espíritos, assim como você está me vendo e conversando comigo agora. Só que naquela época não existia quase informação nenhuma sobre a mediunidade. Como era a sua convivência na escola, com a sua família, ou mesmo na brincadeira com seus amigos? E ele responde: era muito tumultuada, porque a minha primeira visão foi aproximadamente em setembro de 1931, numa cidade do interior da Bahia, onde predominava naturalmente a ignorância. Havia a prepotência da doutrina tradicional.
a qual praticamente todos da cidade pertencíamos. Quando eu tive a primeira visão da minha avó, fiquei por mais de uma semana no que chamaríamos de um estado exaltado da consciência. Posteriormente, passei a ver outras sombras perturbadoras e assustava-me a ponto de me ver obrigado a dormir com meus pais na mesma cama, segurando-lhes as mãos. Mais ou menos 6 meses ou 8 depois, eu estava brincando no quintal da minha casa, que era muito grande, quando eu vi chegar um menino, como eu, de pele morena, uma tanga e uma pena presa no cabelo negro escorrido, que me propôs: Di, vamos brincar? Eu perguntei-lhe: você quem é? Ele respondeu-me: eu sou Jaguaruçu. Eu atribuí ser uma criança qualquer. Somente não me recordava de o haver conhecido na rua em que morava. Eu residia na Rua Voluntários da Pátria, em Feira de Santana, e o número de crianças que ali haviam era muito grande. Fomos brincar no quintal e eu não me dei conta de que se tratava de um espírito. A partir de então, Jaguaruçu tornou-se-me um dos companheiros mais constantes. Conversava comigo, crescia comigo e quando completou mais ou menos 10 para 11 anos, que era também a minha idade, anunciou-me que iria reencarnar. Ignorando de que se tratava, perguntei o que era isso e ele me explicou: eu vou agora voltar à Terra, vou nascer novamente. Eu fui tomado de um choque tão grande, porque para mim ele ia morrer e eu ia deixar de vê-lo. Na escola, eu era motivo de zombaria dos colegas, porque às vezes eu estava conversando com alguém que realmente não existia. Mas Deus, na sua misericórdia, teve muita compaixão de mim, porque eu era aluno de uma eminente mestra, a professora Antônia Pedreira, que me dava carinho e assistência. Nossa classe era constituída por 28 alunos. Ela era a mestra e a mãe. Conversava comigo e era muito gentil. Eu lhe contava a razão pela qual os meus colegas zombavam de mim e até me golpeavam vez por outra. Por minha vez, eu divertia-me muito com Jaguaruçu e outros também. Era um período difícil. Somente a partir dos 12 anos é que a vida se tornou melhor, mais agradável, porque me apareceu um rapaz que havia desencarnado na cidade de Recife, mais ou menos pelo ano de 1939, e fora vítima de um acidente. Ainda hoje, quando me recordo, acho o fato curioso, pois um acidente automobilístico no Recife, em 1939, deve ter sido um fato que chocou a opinião pública. Ele declarou-me que Walter era seu nome, passando a ser grande amigo na transição da adolescência. Foi a partir do ano de 1947
que os espíritos induziram-me a ler o livro dos espíritos, ensejando-me despertar para a realidade espírita. Nada obstante, foi uma infância feliz, com os problemas naturais dessa interexistência entre os dois mundos. Vamos à pergunta seguinte. O tema mediunidade vem crescendo muito nos meios de comunicação. Em Atos dos Apóstolos, nos afirmam que, quando chegasse o momento anunciado, nossos filhos e filhas profetizariam. Nós poderíamos afirmar que esse momento chegou? E Divaldo responde: podemos dizer que já chegou há bastante tempo. Aliás, a frase está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. Disse o profeta Joel: nos últimos dias, diz o Senhor, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos mancebos terão sonhos, vossos servos terão visões. Nestes dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Em todas as épocas da humanidade, os fenômenos mediúnicos ocorreram com os indivíduos, desde a infância até a senectude. Hoje, no entanto, o número de crianças médiuns ostensivos é muito maior. Primeiro, porque existe uma compreensão mais profunda em torno da mediunidade, inclusive da psicologia, que normalmente admite a possibilidade de a criança estar brincando com seu amigo imaginário, o que é muito positivo, porque na visão psicológica desenvolve a criatividade, a experiência lúdica. A criança passa a ter momentos agradáveis de convivência, quando isso não se trata com espíritos perversos, porque temos de nos lembrar que o ser infantil é um espírito velho, sendo o corpo jovem. Desse modo, é muito comum essa ocorrência, e a película cinematográfica apresenta uma criança que tem uma visão perfeita de alguém do mundo espiritual. Vamos a outra pergunta. Quem tem uma criança que afirma brincar com um amiguinho imaginário ou com amiguinhos imaginários, como pode distinguir o que é imaginação e o que é mediunidade? E Divaldo responde de uma maneira muito fácil, através do conteúdo dos diálogos. Quando se trata de um ser imaginário, nesse período em que a criança passa do fenômeno mitológico, ou seja, lúdico, no desenvolvimento da sua emoção e desenvolvimento da inteligência, percebe-se que são coisas de significado pueril, são infantilidades. Mas quando, por exemplo, citam nomes, referem-se a acontecimentos e a criança se torna séria, procurando lidar de maneira característica, como se estivesse em realidade com o outro. Isso não se trata de um amigo imaginário, mas sim de um espírito. E como lidar? Como os pais devem lidar? Estimulando a criança, conversando naturalmente. E toda vez que a criança for induzida a uma atitude negativa,
os pais dialogarem como se fosse um ser real, mesmo que imaginário, ou sendo um ser real de natureza espiritual, a lucidar. Sempre de que, antes dele tomar qualquer atitude, deve seguir as orientações do seu pai e da sua mãe, e que o amiguinho é apenas um amiguinho. Independentemente de ser mediunidade ou imaginação, a orientação espírita foca no equilíbrio do ambiente. Dizer que é mentira ou bobagem fecha as portas da confiança. Se for mediunidade, a criança se sentirá desamparada. Se for imaginação, sentirá sua criatividade podada. Na realidade, o amigo imaginário é frequentemente um amigo real, apenas desprovido do corpo físico, que acompanha a jornada de crescimento com a criança. O segredo é tratar o assunto com amor. Muito obrigada e até daqui 15 dias. Muita paz.